tarde, irmãos. Eu queria cumprimentar todos com a paz do Senhor. Lamentar, né, que infelizmente não foi possível que nós estivéssemos fazendo esse estudo presencialmente como era o planejado, né? Mas, enfim, Deus é o Senhor de todas as coisas e se aprove a Ele permitir que a nossa região regredisse nesse plano São Paulo aí da questão da pandemia, obviamente que o Senhor sabe de tudo e que foi com a permissão dele, então não nos cabe questionar a respeito, né? Basta apenas, assim, devemos apenas pedir a misericórdia de Deus, né, para que a gente em breve ultrapasse, né, esse momento difícil e que a gente possa de fato voltar a nos encontrar, né, a compartilhar, a desfrutar da amizade, a desfrutar dos ensinos, né, que o pastor Edson tão bem passa para a gente, enfim, que a gente possa realmente usufruir daqueles momentos que Deus permite a nós, né. Eu queria pedir a permissão, pedir aos irmãos que para fazer uma oração, né, para que esteja guiando, orientando nessa ministração e que esse estudo que eu fiz nesses dias que Deus permita que seja tão enriquecedor a todos vocês, tanto quanto foi para mim. Pedir que o Senhor esteja instruindo, né, para que eu consiga transmitir adequadamente a mensagem que eu aprendi com esse texto, né? Então, vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a oportunidade que tenho de estar nesse momento falando um pouco do que aprendi com a leitura desse livro. Agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de engrandecer no conhecimento da sua palavra e pedir mais uma vez que o Senhor esteja sempre nos guiando, nos orientando, que Jesus esteja, como consta no próprio estudo que fizemos, que Jesus esteja em nós, que nós não tenhamos Jesus por companhia, por alguém que está ao nosso lado, mas sim que Ele esteja em nós, para que todas as nossas atitudes sejam dignas de merecer a aprovação, Senhor. Tudo isso nós pedimos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhar com os irmãos então que o livro que o pastor Edson colocou para a gente, para estudo, é o livro Graça, né? O título é Graça, do autor Max Lucado, e eu vou falar a respeito do primeiro capítulo, né? Que é a vida moldada pela graça. Até compartilhar com os irmãos que a gente sabe o quanto esse autor, o Max Lucado, ele é feliz, né, nas palavras, na inspiração que ele tem ao escrever, né? Mas essa obra particularmente, esse capítulo particularmente foi muito esclarecedor, né? Esclarecedor até pelo sentido de que ele nos leva a refletir, a aplicar no cotidiano da gente, no dia a dia da gente, e a gente vê a gente se dá conta do quanto a gente é imperfeito, do quanto a gente é falho e do quanto que a gente necessita da graça de Deus, né? E que muitas vezes a gente fala a graça, né? A graça cantada nos hinos, a graça dita nas ruas, né? Quando a gente usa essa expressão graça, que a gente não pode jamais esperar que ela vá definir esse sentimento, né, que Deus tem por nós. E esse capítulo foi muito bom nesse sentido, de ensinar o quanto a graça ela é imensurável, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, abordando especificamente com relação ao capítulo, a narrativa que ele faz aqui,
ele começa inicialmente relatando um episódio na vida dele em que ele teve um problema cardíaco, né? E esse problema colocava a saúde dele em risco, né? Então tentou de alguma maneira resolver isso, até que não teve mais jeito, que ele teria que fazer realmente uma intervenção cirúrgica, né? E que através dessa intervenção, denominada até ablação, que significa queimar, cauterizar, ele até detalha isso no livro dele, de como seria feito, né? De que através de uma artéria do corpo dele, o médico introduziria dois condutores, né? Dois canudos, né? Dois fios, e que num deles ele serviria de câmera para orientação e outro seria para fazer o procedimento propriamente dito, que essa ablação seria queimar, cauterizar, enfim, corrigir o problema biológico que ele estava tendo naquele momento e que não permitia o coração dele funcionar plenamente, adequadamente. E ele até menciona que ele estava bastante preocupado com isso e que ele pediu para o médico explicou a ele no que consistiria e ele disse mais ou menos assim para o médico, né, de que o médico iria fazer, o que o médico iria fazer seria consertar o coração dele, né? Consertar as coisas que não estivessem funcionando adequadamente. E o médico até fez piada, dizendo que não ganhava para aquilo e tal. Mas daí o autor, o Max Lucado, ele faz essa comparação entre esse procedimento cirúrgico pelo qual ele passou, ele faz no plano espiritual. Então ele diz que o que o médico ia fazer com ele biologicamente é mais ou menos o que a graça de Cristo pode fazer conosco, com o nosso coração espiritual, né? E fazendo esse comparativo, ele afirma que a graça, ela não é correto dizer que ela ocorre de uma hora para outra, né? Que no estalar de dedos, no piscar de olhos, há essa transformação, assim como não é correto também dizer que para determinado coração, para determinada pessoa, essa graça nunca vai chegar, nunca vai mudar, essa pessoa é assim mesmo. E até eu peço permissão para mencionar a menção dele que ele faz, que está em Tito 2, no verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, essa é a certeza bíblica que a gente tem de que a graça de Deus, ela é acessível, ela é possível a todo ser humano, a todo homem, né? Sem qualquer exceção, né? E ele faz uma evolução, né, a respeito disso, procurando resumir, traduzir o que é a nossa vida, né? E nós, nesse aspecto, nós sabemos, ainda que de uma maneira não tão clara, mas nós sabemos o que é bem a vida, no sentido de que as circunstâncias do cotidiano, sejam nos mais diversos aspectos, né? Preocupações, insatisfação pessoal, insatisfação espiritual, arrependimentos, culpas, né? Escolhas erradas que a gente faz, tudo isso se resume como sendo a nossa vida, e que faz com que muitas vezes a gente não tenha assim uma vida espiritualmente, que a gente não esteja confiante em Deus. A gente está sempre, nos traz a tribulação, na verdade, né? E essa tribulação muitas vezes desvia o foco. Então, obviamente que Deus está atento para a gente com todas as nossas imperfeições, né? Ele sabe, porque Ele é o Deus da vida, Ele sabe que a vida das pessoas, ela é inexoravelmente repleta de erros e contradições, né? E como é que Deus se comporta com relação a tudo isso? Como é que Ele procura fazer a leitura nossa a respeito de tudo isso? Com a graça, né? E essa graça que é muito maior, como eu já disse, do que a graça que a gente procura ter no sentido humano, né? Sentido humano a gente pode aplicar nas questões econômicas, né? De tipo de banco, tal coisa está de graça, quer dizer, está barato,
no campo político, no campo de celebridade, né? Ah, fulano caiu nas graças do povo. Fulano está gozando de um grande prestígio, né? A graça pode ser traduzida como no meio humano como sendo uma característica de prestígio, né? De vantagem, né? E até no meio religioso, né? A graça é muito cantada, né? Em hinos, ela é muito dita, né? Mas que em todos esses aspectos em que a graça ela é abordada, ela jamais traduz a plenitude e a extensão dessa palavra, desse sentimento. Porque a graça, o autor até nos salienta isso, de que a graça é muito, mas muito mais do que essa palavra pode parecer nos fazer imaginar, né? E alguns, uma pequena parte desses aspectos, ele destaca que a graça, quando a gente se reveste dela, que permite que ela revista a nossa vida, ela implica numa mutação, em molde, em fortalecimento, em encorajamento, em abundância da graça. Seria, comparativamente, seria um novo coração para a gente. Assim como existe o transplante de coração no campo físico humano, seria o transplante do coração espiritual. Quer dizer, o nosso coração é transformado pela graça de Deus. E ele relata um caso até de que ele fala que relata o caso de um casal que teve a tragédia, né, a infelicidade de perder uma filha. E que o coração dessa filha, que eles perderam assim em tenra idade, né, uma menina adolescente, tudo que eles perderam essa filha, eles puderam ouvir o coração dela batendo numa outra criança que precisava, tinha um problema grave de saúde, né, o coração completamente comprometido e tal, e que tudo transcorreu bem e o transplante pôde ser feito para essa criança. Então esse casal, apesar do luto, apesar de toda a dificuldade, de toda a dor que eles estavam enfrentando, tudo, eles puderam superar esse episódio na medida em que eles viram que o coração da filha deles continuava batendo numa outra pessoa. E que não era necessariamente aquela pessoa. Quando eles viajaram para esse estado onde residia essa outra criança que receptora, né, que recebeu esse coração, eles puderam, né, fazer aquele ritual, né, de colocar o estetoscópio e ouvir o coração da filha batendo em outro ser humano, né? E ele diz isso, né? Ele afirma isso de uma maneira assim bem empolgante, né? Assim, interessante da maneira como ele coloca, de que o coração era o mesmo. Eles, embora estivessem no corpo de outra pessoa, para os pais era o coração da filha deles que eles estavam ouvindo bater, né? E ele faz esse comparativo para a gente nesse sentido de que quando Deus olha para nós, ele deve ouvir o coração de Jesus batendo dentro de nós, né? Citar até a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, que também é citado por ele, de que é aquela frase que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então esse é o principal sentimento que ele passa para a gente, que a gente deve ter com relação à graça, de que até então, porque até então, até antes desse estudo, eu imaginava que, e a gente ouve muito falar essa expressão dessa maneira, de que Jesus está comigo, Jesus está do meu lado, eu vou numa determinada situação, eu peço que Jesus vá à frente, né? Que Jesus me faça a companhia. E na verdade ele fala que na verdade Jesus tem que estar em nós. Nós temos que ter o coração de Jesus. Então isso que para mim foi assim muito interessante, porque eu tinha isso muito gravado, né, na memória, essa visão, né, de que
Olha, Jesus é meu amigo, Jesus está do meu lado, Jesus me faz companhia, por isso que eu não estou só. No momento de dificuldade, Jesus está do meu lado, Ele vai na minha frente. E na verdade não é, né? Que a graça ela tem que agir no nosso coração de tal maneira de que o coração que bate dentro da gente tem que ser o coração de Jesus, para que assim como aqueles pais que ouviram o coração do filho, da filha em outra pessoa, Jesus também sinta, né, o bater do coração de Jesus, Deus veja o bater do coração de Jesus em nós, né? E ele fala que a gente não pode, né, isso que é mais chocante, né, que ele fala que nós não podemos alegar que isso é uma falha bíblica, uma falha de ensino bíblico, porque Paulo relata essa circunstância 216 vezes ao longo dos textos dele. João menciona 26, né? E que Cristo também, ele destaca isso bastante, de que Cristo ele nos tem a cada um de nós como um ser único para ele. E dessa forma é que nós devemos também permanecer nele, né? Que em apenas Cristo, né, nós conseguimos cumprir essa afirmação de estar neles. Aliás, tem até uma situação interessante que o cristianismo ele é muito mais do que outras religiões, né? Ele é muito maior do que outras denominações religiosas. E o cristianismo é a única doutrina que ela defende Cristo como estando nas pessoas, o que não ocorre em outras correntes espirituais. É o caso, por exemplo, de Maomé, de Buda, em que o líder ele fala ao liderado para que tentar imitar a sua conduta, os seus ensinamentos, sem jamais pretender dizer que eles se fundirão, que eles serão um só, né? Então o cristianismo tem essa virtude de ser a única corrente religiosa em que, Cristo é o único que diz querer estar dentro de nós, que nós devemos possuir Cristo dentro de nós, né? E o relato que ele a conclusão que ele tira disso é de que a graça de Deus ela opera no coração da gente os mesmos efeitos que um cirurgião quando intercede fisicamente no coração de alguém. Quer dizer, ele vamos dizer, é o cirurgião que faz o transplante espiritual do nosso coração, né? Então, é Cristo que vai operar em nosso coração, que vai transformar nosso coração, que vai incutir ali encorajamento, que vai incutir modificação, que vai incutir transformação, para que, a partir da ação dele em nosso coração, para que a gente possa ser diferente, para que a gente possa agir de uma maneira completamente diferente, né? É a partir desse sentimento que o nosso coração se capacita para uma coisa difícil, né, que a gente já falou diversas vezes, né? Perdoar, relevar, ver a vida de uma maneira sem tanta preocupação, né? Sabedor que Cristo já fez, né? Já se sacrificou por nós. Então, assim, que nós devemos, lógico, nós vamos nos defrontar com dificuldades, mas que Cristo transforma o nosso coração, para que a gente saiba administrar nesses momentos de dificuldade. E ela até fala uma coisa que é bem evidente quando a gente lê, mas que fora disso a gente não enxerga dessa maneira, né? Que Cristo, a ação de Cristo em nós, ele nos tira de uma vida sem graça e nos molda para uma vida em graça, né? E é isso que viabiliza
que a dádiva aconteça, se multiplique, né? Que nós, enquanto pecadores, que necessitamos de pecado, de perdão, de pecadores que necessitamos de perdão, que nós passamos a perdoar. Somos perdoados praticando a prática do perdão, né? E não implica necessariamente que a nossa vida com essa transformação não vai ter tropeço, mas que tudo isso ocorre sem desespero, com a calma de que Jesus tão bem transmite a nós. E eu concluo aqui, compartilhando com vocês, que essa frase que consta no livro, né? A graça é totalmente Jesus e é eterna porque é Ele, porque é Cristo. Assim como Cristo, a graça dele é eterna. E a certeza que passa de que também a verdade é que a gente não se achega à graça. Nós podemos nos abrir a ela, mas ela age ativamente vindo ao nosso encontro. E ela só age assim se a gente permitir. Que Deus nos ilumine para que sempre tenhamos a certeza disso. Para mim, particularmente, esse estudo serviu porque, por mais que a gente lê, por mais que a gente aprenda nas pregações, né, que o nosso querido pastor Edson faz tão bem para a gente, por mais que a gente ouça, muitas vezes a gente está naquela situação, né, de que ouve, mas do 100% de mensagem transmitida, a gente assimila muito pouco. E uma delas, para mim, foi isso, de que essa graça que a gente precisa ficar mais atento, para que essa graça esteja realmente mudando, transformando o nosso coração. E eu agradeço a oportunidade, peço a compreensão e o perdão dos irmãos aí pelos tropeços, né? Porque eu sempre faço questão de destacar isso, que eu não sou uma pessoa que tenho facilidade de me expressar, de falar em público, né? Eu me dou melhor com a escrita, né? Mas que até isso, né, Deus tem sido misericordioso e permitido que eu consiga, ainda que com todos esses tropeços, consiga passar uma mensagem para os irmãos. Então é isso que eu queria compartilhar. Peço a Deus que esteja abençoando a cada um de vocês, que esteja abençoando também a minha família aqui, e dizer da confiança da esperança, né, de que em breve a gente possa estar verdadeiramente, efetivamente nos reunindo de novo no salão da nossa igreja, né, para desfrutar dos cafés da manhã, porque a gente sabe, né, o quanto isso faz falta, né? É importante para a gente que a gente tem podido compartilhar, ainda que virtualmente, né, digitalmente, a gente tem compartilhado os ensinos, tem se encontrado, mas nada como contato físico, né, para que a gente possa ali naquele momento desfrutar dos momentos de comunhão, tá bom? Então é isso que eu tenho para compartilhar e que Deus abençoe a cada um de nós.